Momentos de reflexão. Uma das formas mais significativas de expressarmos o que vai no fundo da nossa alma é, sem dúvida nenhuma, a música. Refletiremos hoje sobre uma canção que se tornou uma espécie de emblema, uma espécie de hino, ainda que extraoficialmente, dos movimentos de luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, ou seja, luta contra a segregação racial. O nome dessa canção, desse emblema, desse hino é We Shall Overcome. Significa nós venceremos, nós superaremos, expressando o desejo de um lado de que a pessoa pode sim alcançar liberdade em Cristo, mas também liberdade contra a opressão imposta pela escravidão. Há uma curiosidade sobre essa canção, We Shall Overcome, é que ela não surge do nada. Quando nós pensamos nessa canção, nós lembramos que ela surge num determinado contexto. E esse contexto nos remete às fazendas de algodão do sul dos Estados Unidos. Naquela época, os escravos eram proibidos pelos donos de fazenda de conversarem entre si, porque eles achavam que caso os escravos conversassem entre si, eles poderiam fazer alianças que se transformassem em um perigo para os proprietários das fazendas de algodão. Eles temiam também que nas conversas eles planejassem fugas sofisticadas e que até mesmo chegassem a fazer algum tipo de revolução. Então ninguém podia conversar, mas eles não foram proibidos de cantar suas canções. As canções começavam como murmúrios que aos poucos iam ganhando um estilo mais melódico e no final das contas acabaram se transformando em canções absolutamente inesquecíveis, muitas delas. Por exemplo, faz parte desses estilos musicais que surgem desse contexto os chamados Negro Spirituals. Os Negro Spirituals eram canções que sobretudo expressavam um amor profundo pela pessoa de Jesus Cristo e pela sua mensagem de vida e de fé. Mas não só canções de conotação mais religiosa, mas desse mesmo contexto surgiu, por exemplo, um estilo musical chamado jazz. O jazz muito associado com uma cidade chamada New Orleans, Nova Orleans e seus arredores, de onde surgiram músicos absolutamente talentosos e que se transformaram em artistas muito famosos. Além disso, outros ritmos foram surgindo, como por exemplo os blues, com seus acordes tristes e melancólicos. O rhythm and blues, que misturava um pouco esses ritmos que eu acabei de mencionar. O soul, que é um estilo musical popular, mas com ponta de mensagens da chamada gospel music, as músicas evangélicas. E muitos outros ritmos que foram aparecendo com o passar do tempo e que se tornaram apreciados no mundo inteiro. Agora, uma outra curiosidade a respeito disso é que essa música, We Shall Overcome, ela foi criada, ela teve como autor, pelo menos assim que se considera, um pastor metodista chamado Charles Albert Tindley. E a história desse pastor é muito interessante. Ele nasceu em 1851, era filho de pai escravo e mãe livre. Com isso, ao nascer, ele não nasceu como escravo, mas passou a vida inteira na maior penúria, passando fome, uma situação muito difícil. Ele apanhava todo tipo de serviço que podia e com isso ele não pôde estudar. E esse é o maior sonho da vida dele. Quando o Charles Tindley chegou à vida adulta, na sua fome de aprender, ele procurava conversar com um e conversar com outro, quem soubesse. Depois de algum tempo, ele conseguiu aprender a ler e a escrever, mas ele tinha um sonho no coração. Ele queria ser um ministro do Evangelho, um pregador da palavra de Cristo. Então,
Para chegar lá, ele começou a frequentar uma sinagoga na cidade de Filadélfia, no estado da Pensilvânia, e ali na sinagoga ele procurou aqueles rabinos e aqueles professores para aprender um pouco de hebraico. E além de hebraico, ele queria aprender também grego. Então, ele tratou de fazer um curso por correspondência na Boston Theological School, a escola teológica de Boston, e ali ele aprendeu os rudimentos da língua grega. A coisa aconteceu de um tal modo que quando ele finalmente se apresentou para ser um pastor metodista na igreja metodista episcopal nos Estados Unidos, ele foi submetido a uma espécie de concílio, perguntas de alto peso teológico, e ele respondeu as perguntas com uma profundidade que deixou todo mundo espantado e depois alcançou aquilo que ele desejava, aplaudido por todas aquelas pessoas naqueles tempos. Considera-se que esse Charles Albert Tindley foi a pessoa que primeiro elaborou a música We Shall Overcome. E depois, claro, o tempo foi passando, a música foi ganhando outras versões, mas o autor mesmo é esse pastor metodista. Uma outra curiosidade sobre a música We Shall Overcome é que essa música, especialmente a partir dos anos 50, ela começou a ganhar uma fama muito grande, a se tornar uma música muito conhecida, a começar pelo movimento de luta pelos direitos civis, que teve um avanço muito grande a partir de uma cidadezinha pequena chamada Montgomery, no estado do Alabama, que era, na época, a igreja batista do lugar, conduzida pelo pastor Martin Luther King Jr., pastor batista. E a partir desse movimento, cantava-se muito essa música e ela foi ganhando um sucesso muito grande. Mas não só isso. Alguns cantores famosos já naquela época gravaram essa música, como por exemplo Joan Baez, como por exemplo Bob Dylan, Louis Armstrong, Mahalia Jackson, vários cantores famosos. A música se tornou conhecida nos Estados Unidos coast to coast, de costa a costa. A coisa assim muito impressionante. Agora, o momento mais especial da música We Shall Overcome se deu em 1963, na grande marcha sobre Washington, dirigida pelo pastor batista Martin Luther King Jr., quando se reuniu no Memorial Lincoln cerca de mais ou menos 300 mil pessoas lutando contra a discriminação racial. E naquele contexto, as pessoas vinham andando pelas ruas da cidade de Washington, cantando a canção We Shall Overcome Someday. Nós venceremos um dia. E exatamente foi nesse encontro que o pastor Martin Luther King Jr. pregou aquele inesquecível sermão I have a dream. Eu tenho um sonho. Ora, essa canção We Shall Overcome é na verdade um convite para que nós superemos todo tipo de opressão, para que nós lutemos sempre pela justiça e pela verdade. É um convite para que nós vivamos a nossa fé de um modo tão intenso, mas tão intenso, que possamos mudar o mundo no qual nós vivemos. Deep in my heart, I do believe someday we'll all be free. Someday we'll all be free. I may not know how long 'twill be. Someday we'll all be free. Someday we'll all be free. Someday we'll all be free. Hold on, my